Olá, pessoal. Esse é o segundo episódio da Ciência da Alma. Bem-vindo a todos. E eu quero estar agradecendo a todos que vão estar ouvindo e dizer que esse era um sonho, de poder estar gravando mensagens do Evangelho e levando para muito mais pessoas do que eu levava antes. Eu já fazia os estudos e compartilhava com as pessoas que eu conhecia no WhatsApp, e agora eu tenho uma ferramenta que eu posso estar utilizando. E hoje eu estou aqui com meu esposo, que vai também participar comigo hoje desse episódio. E eu já quero que ele se apresente, ele fala o nome dele e tudo. E também explicando para vocês o que significa a ciência da alma. Alô, pessoal. Meu nome é Rodolfo. Eu sou bacharel em teologia. Muitos anos a gente estuda junto à Bíblia, e a ciência da alma veio para a gente colocar para vocês algumas informações, algumas ideias e poder ajudar todo mundo a ter uma vida melhor e também encontrar as respostas para as suas dificuldades no dia a dia, usando sempre ferramentas bíblicas, as mensagens bíblicas. E a mensagem mais importante que a Bíblia encerra seria boas novas em Jesus Cristo. Esse é o princípio e o fundamento de todo o conhecimento cristão, e é onde nós temos ancorado as nossas vidas e queremos ensinar vocês também a fazer o mesmo para ter uma vida mais segura, mais equilibrada, debaixo das bênçãos de Deus. Muito bom, Pastor Rodolfo. Então, eu acho interessante porque a ciência da alma vem falar, Hoje as almas estão muito inquietas, estão muito perturbadas, estão ansiosas, correndo de um lado para outro. Nós assistimos a tantos vídeos e a gente vê as pessoas buscando realizar seus sonhos muito rápidos. Parece que elas têm que viver tudo em um dia, tudo em um ano, uma vida toda. Elas querem viver tudo em um dia. E isso está deixando as pessoas muito agitadas, muito ansiosas, porque elas querem ter muitas coisas ao mesmo tempo, que é uma forma de adquirir conhecimento. Estão em busca de algo, um conhecimento que não preenche. O que você acha disso, pastor? O que você tem a dizer para a ciência da alma? A gente sempre ouve as pessoas dizerem que a vida é curta, né? Uhum. Realmente, se você pensar que os anos passam voando, né? Você veja que a gente começou jovens, casamos jovens, tivemos filhos, tudo isso já passados tantos anos, mais de 40 anos, parece que isso foi ontem, né? Foi voando. Mas as pessoas têm que entender que a vida é curta quando ela é bem vivida. Quando a vida tem muitos problemas, as pessoas, ao contrário do que se fala, elas querem encurtar a vida. Eles querem que a vida... Ao invés de curtir a vida, elas estão encurtando. Elas querem encurtar a vida. Então, a resposta a essas questões é voltarmos para o fundamento, aquilo que Deus diz na sua palavra, e nos princípios bíblicos, nós aplicarmos esses princípios bíblicos à nossa vida, nós vamos ver que a vida vai ser mais leve. Você não vai deixar de ter problemas, mas você vai ter as soluções. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina como viver, como andar, como pensar, como sentir. Então é muito importante, porque o que eu percebo, pastor, é que
as crianças já estão tão agitadas, né? Já com os pais correndo de um lado para o outro, as crianças já ficam agitadas normalmente. Agora, com toda essa bagagem de informações vindo na cabeça dessas crianças o tempo todo, são joguinhos, são expectativas dos pais sobre elas, da escola sobre elas, né? Da própria igreja sobre essas crianças, tem muita expectativa. Então as crianças já estão agitadas e elas adoecem muito rápido. E a vidinha delas, elas não têm ainda uma estrutura para suportar tudo isso. Então as crianças estão adoecendo muito rápido mentalmente, emocionalmente. Eu percebo isso, né? E eu não sei o que você pensa disso, pastor. É um tempo de ansiedade. É um tempo que as pessoas estão mais estressadas, mais ansiosas, com mais dificuldades para poder manter o equilíbrio. Então, quando ela se volta para si, ela não consegue enxergar recursos para poder combater todas essas coisas. Então, quando a palavra de Deus vem nos ensinando aqueles fundamentos, aqueles princípios bíblicos, quando aplicados à nossa vida, a gente consegue ter respostas, a gente consegue melhorar a nossa saúde mental, e as pessoas então começam a se acalmar mais. A gente percebe que é um momento muito difícil para a humanidade, e é nesses momentos que nós temos que buscar recursos, aquele recurso necessário para que a gente possa resolver as questões. A pessoa pode correr para diversas coisas, mas ela não consegue encontrar a paz, porque a gente sabe que o único que pode te dar a paz é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. Glória a Deus. Somente Ele pode te dar recursos para você poder equilibrar a sua vida, equilibrar seus sentimentos, equilibrar os seus relacionamentos com as outras pessoas. Sem isso, o que vai acontecendo é que cada vez mais a pessoa vai afundando em problemas, em dificuldades, e ela não consegue ter realmente uma vida. Ela tem um mundo de dificuldades que ela não consegue ultrapassar. Então, pastor, tá certo. Eu também acredito nisso, porque nós podemos ver nos relacionamentos. As pessoas casam e logo durante um tempo, o primeiro ano, o segundo ano de casamento, que elas vão ter que conviver juntas, elas vão tendo mais dificuldades e desistem muito rápido do casamento e acabou, né? E muitas vezes, quando elas saem do casamento e não têm filhos, ainda não é tão problemático. Já é problemático porque ficou um relacionamento traumatizado, a pessoa pôs toda uma expectativa naquele relacionamento, e aquele relacionamento, eles casaram e não se conseguiram seguir juntos, porque a ideia dele e dela, né, não batiam, e aí o que aconteceu foi que eles acharam melhor se separar. Nesse caso, a vida dele já fica quebrada, porque o tempo todo parece que tem uma bagagem em cima da pessoa, daquele relacionamento que ela construiu e que não deu certo. Então, parece certas feridas que nós vamos profundas, que nós criamos no corpo, e ficam cicatrizes. Essas cicatrizes ficam nas emoções das pessoas, então elas vão arrastando isso para a vida delas. Quando tem filhos, então, é muito pior, né, pastor? Eu lembro que o salmista ele fala que os filhos são como flechas, né, que você guarda Então, quando o relacionamento ele chega ao ponto de ter filhos, a responsabilidade,
as interações aí já não é mais um relacionamento, já são diversos relacionamentos. É o relacionamento do filho com o pai, do filho com a mãe. Então, esse relacionamento... Com os avós também. Avós. Então, você já criou uma rede de relacionamentos, então é mais coisas para resolver. Se há uma ruptura do casal, então, essa criança normalmente ela sempre vai ter dificuldades na vida. Ela sempre vai ter alguma dificuldade, porque aquele lugar que Deus preparou para ela, aquele lar que deveria ser o lugar de segurança dela, foi quebrado. E quando o nosso lugar de segurança é quebrado, fica uma coisa inconsistente. A criança não tem consistência para fazer certas coisas, ela não tem segurança para fazer certas coisas. Então ela fica já com uma vida debilitada. Então esse relacionamento do casal ele é muito importante. Por isso que a família que Deus colocou na sua mente, a família que Deus colocou na sua mente é uma família em que os pais estão unidos e sempre estão buscando o benefício dos seus filhos, e entre eles também tem que ter uma união, uma coesão. E a gente sabe que o relacionamento ele é muito difícil. Quando duas pessoas se juntam, elas são diferentes, elas têm lares diferentes, culturas diferentes. Você lembra que o nosso primeiro trauma, né, que nós tivemos foi com a pasta de dente, né? Exatamente. Qual era a sua pasta de dente? A minha pasta de dentes era naquela época aquela amarelinha. Colinos. Que era Colinos, né? Que já não existe mais. Uhum. Que já mudou de nome, né? E a minha era Colgate. A sua era Colgate. Então houve uma decepção. A primeira decepção foi saber por que você não usava minha a mesma pasta de dente que eu usava. Foi a primeira decepção. E aí depois a gente concordou que cada um ia usar a sua pasta de dente. A gente usou a Close-Up depois. Já. Sim, mas a gente concordou que cada um podia... em usar mesmo. Quer dizer, relacionamento é isso. A gente chegou a uma conclusão que cada um... você deveria usar a sua que você gostava e eu usava a minha. A gente tinha as duas. Não, mas o relacionamento, interessante o relacionamento é que cada um ceda um pouco. Sim, nós cedemos. Para ceder, para poder haver a coesão. E a gente sabe que essa pequena ilustração, assim, é uma de inúmeras que aparecem todos os dias. Essa é uma das coisas pequenas, mas cada coisa pequena é importante. Agora, o que nos segura unidos como casal é aquilo que a Bíblia fala que é o cordão de 3 dobras, né? É quando Deus está presente ali no relacionamento do casal. E não pensa que é fácil. Não é nada fácil. Mas mesmo assim, a gente tende a ter um pouco de rebeldia para aceitar certos princípios, aplicar certos princípios. Então isso dificulta às vezes um pouco. Mas se você permite que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, se você permite que Deus trabalhe no seu coração, vocês vão vencendo essas barreiras e aos poucos o casamento engrena e os filhos vêm e vocês conseguem, com a ajuda de Deus, educar esses filhos, que também a educação de filhos também não é uma coisa simples, uma coisa fácil. E tudo isso, então, a gente percebe que tem que haver um cultivo a ciência da alma é justamente isso, é o cultivo da presença de Deus, do seu lar. Quando Deus está ali presente, tudo muda. Então, por isso que, às vezes, a gente ouve relato que pessoa que, de repente, era um alcoólatra, ele aceita o Evangelho, aceita Cristo, e a vida dele muda, a família dele muda, tudo muda para melhor. Então, é muito importante esse trazer o Deus vivo para dentro do relacionamento, para dentro do nosso lar. Então, a ciência da alma, ela tem esse objetivo, o objetivo de levar a você e a sua família o conhecimento de como vocês podem transpassar esta barreira, a barreira que nós estamos vivendo aqui no mundo atual,
que mostra só problemas, mais e mais problemas, e vão colocando na gente problemas nos filhos, problemas na gente, de todos os lados, e não há solução. Isso é o que nós estamos vivenciando hoje. Quando nós abrimos a palavra de Deus, nós vemos ali a palavra do Pai, daquele que é o Criador. E Ele, como Criador, e nós, suas criaturas, nós somos criados por Ele, a sua imagem, a sua semelhança. Ele vem compartilhar conosco o que Ele quer de nós, o que Ele espera de nós. E como nós podemos caminhar uma vida aqui mais tranquila, mais coesa com a família. Não é fácil, é muito joelho no chão, muita oração, muito choro na presença de Deus, dependendo de cada situação, porque tem horas que você vai precisar mesmo de dobrar o seu joelho e orar vários e vários dias, várias e várias horas na presença de Deus para que o seu lar seja liberto de certas coisas que perturba, que traz sofrimento, que traz dor para você, para os seus filhos, para o seu marido. Então, a ciência da alma, ela procura trazer tudo isso para cá, né? Para o nosso dia a dia, para a nossa história, para a história dos nossos filhos, para os valores, até onde vão os nossos limites, porque a nossa vida aqui é limitada. E a nossa alma também tem um limite se nós não estivermos na presença de Deus, porque nós vamos ter que um dia apresentar-nos a Deus. E Deus vai querer saber como que nós gastamos o nosso tempo aqui, se nós gastamos o nosso tempo construindo ou destruindo. Então nós vamos receber de Deus as ferramentas na sua palavra para que nós possamos construir. Deus vai construir em nós o seu tabernáculo e nós vamos construir na vida dos outros aquilo que Deus passou para nós. Nós vamos estar ensinando aquilo que o Senhor está nos ensinando, para que eles também, Deus possa construir neles o seu tabernáculo através do Espírito de Deus. O que você acha disso, pastor? Como eu estava falando, o cultivar, né? Você vê que para cultivar qualquer coisa, você tem as leis para o crescimento de uma planta, você tem os cuidados. Assim também é a nossa vida com Deus. E a nossa vida, o relacionamento entre o casal tem que ser cultivado, o relacionamento com os filhos, tudo isso, ele tem que ser regado diariamente, com oração, ele tem que ser baseado em regras, em princípios que vão ajudar que esse relacionamento cresça e que esse relacionamento possa ser frutífero e frutificar. Então essa questão do relacionamento, do cultivo do relacionamento é muito importante. E essas ferramentas que a gente está dizendo aqui, que a gente vai retirar da Bíblia, são as ferramentas como se fosse o agricultor indo para o campo, tendo que trabalhar a terra, depois colocar as sementes, depois regar, depois cuidar das pragas, né? Isso. Seria assim uma boa ilustração para dizer como que a gente deve cuidar do nosso relacionamento como casal e o relacionamento com os filhos, nosso relacionamento na nossa casa e com as demais pessoas ao redor. Esses relacionamentos têm que ser cuidados. Às vezes os relacionamentos também têm que ser muito observados para ver as influências que aquelas pessoas estão trazendo para dentro da nossa casa, as influências que elas estão trazendo para os nossos filhos. Então, às vezes, é necessário romper com determinados relacionamentos, cortar o mal pela raiz, como diz um ditado, né? Que às vezes há relacionamentos que não são benéficos. Então a gente tem que ficar atento a tudo isso, porque quando chega alguma coisa que não é boa, a planta vai sentir, ela pode morrer, ela pode não dar frutos. Então você precisa ficar atento a todas estas circunstâncias que estão ao seu redor. Então são circunstâncias. Dentro do casamento, dentro da família, tem muitas circunstâncias também negativas, destrutivas, que podem prejudicar o relacionamento do casal e também a educação dos filhos.
Então, pastor, concluindo, a família é o grande Projeto de Deus para a humanidade, para a né? humanidade. Que bênção. Assim que Deus quis que a humanidade se crescesse tanto em número, como também crescesse em No conhecimento dele, né? conhecimento. O próprio Deus, quando você reflete em tudo que você vê o seu semelhante, então você percebe que esse Criador, ele proveu todas as coisas. Nós precisamos aprender, buscar essas ferramentas e utilizá-las. Então, pessoal, olha, hoje é só uma prévia daquilo que a gente vai ver aqui. E eu espero que você goste, espero que você fique com a gente. Então, a gente vai se despedindo aqui. Pastor, dá sua despedida. Pessoal, até a próxima. Que Deus abençoe a todos. Amém. Fiquem com Deus.